Olá, você está pensando em cursar engenharia elétrica ou você conhece algum jovem que tem interesse por essa graduação? Assiste então essa conversa que eu fiz com Pedro Decur. O Pedro é formado em engenharia elétrica pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele conta nesse bate-papo como é que se deu a escolha dele por essa engenharia específica. Fala um pouco de como foi a carreira, quais são as possibilidades de atuação de um engenheiro elétrico no mercado, como ele vê o futuro dessa profissão e quais as tendências. Ele fala também quais são aquelas habilidades que ele acredita que são fundamentais para uma pessoa ter sucesso em sua carreira. Assiste, repassa essa informação para as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e curte o meu canal. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Obrigado, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade de falar um pouquinho para os jovens que estão no momento de escolha da graduação, enfim, e estão considerando as carreiras, o curso de engenharia e mais especificamente engenharia elétrica. Eu vou apresentar o Pedro Decur. O Pedro, ele é engenheiro elétrico formado pelo UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele trabalha em Furnas, na área de engenharia de manutenção, é isso? Isso. Falei certo. E a ideia hoje é a gente bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre a formação, a carreira, engenharia elétrica, enfim, e você contar um pouquinho, sanar um pouco das dúvidas dos jovens. Pedro, seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez. Eu que E agradeço. obrigada, eu queria começar te perguntando, Pedro, como é que foi para você a escolha, né? Que é o que o pessoal está passando agora. Como é que foi a escolha pela engenharia e pela engenharia elétrica mais especificamente? Se você puder contar um pouquinho, por favor. É, bom, bom dia a todos. Bom, a minha escolha, eu sempre destaco isso, né? Não teve romantismo nenhum, né? Eu nunca, eu, inclusive, particularmente, já adiantando, não sei se vai ter alguma pergunta desse tipo, eu acho que no Brasil a gente define, supostamente define a nossa profissão muito cedo, tá? Eu acho que você prestar um vestibular com 17, 18 anos é muito cedo. Mas, enfim, para definir a minha escolha, né? Durante o colégio, eu procurei ser o mais objetivo possível e, inclusive, eu acho que é uma característica da engenharia. Eu procurei identificar aquelas matérias que o meu rendimento era melhor e com as quais eu mais me identificava, que eu mais gostava de estudar, enfim. Uhum, E identifiquei as exatas, né? Principalmente matemática e física. uhum, E no ano do vestibular, eu sempre conto essa história porque foi algo que me marcou e até hoje eu lembro disso e inclusive, passo isso para os meus filhos, enfim, passo para todos que me perguntam. uhum, No ano do vestibular, conversando com um dos meus melhores amigos no colégio, justamente dúvidas sobre que curso fazer, que profissão seguir. E o pai dele, ele inclusive optou por direito, o pai dele era engenheiro. E ele conversando comigo, ele falou: Cara, meu pai sempre me fala um negócio, não sei se vai servir para você. Para mim, não serve, mas de repente serve para você. Ele fala que, na dúvida, escolha engenharia, porque a engenharia dá base para te dá base para diversas outras carreiras, caso lá na frente você queira seguir um outro caminho. sim. Então, eu identifiquei ali, isso me marcou, identifiquei as matérias que eu mais gostava, e dentro das matérias que eu mais gostava, os assuntos que eu mais gostava, que sempre foi a parte relacionada à eletricidade, no caso da física, e no caso da matemática, de uma forma geral, eu sempre gostei. Então, eu optei Sim. por engenharia elétrica, tão somente por um raciocínio lógico, não teve romantismo nenhum. Sim, e você precisou optar, Pedro, logo no início, quando você foi se inscrever para o vestibular, ou foi um pouco depois? Você fez um ciclo básico e depois escolheu? Não, então, eu fiz terminando, né, o terceiro ano, na época o vestibular era um outro formato, né, então você precisava definir três opções para cada universidade que você quisesse aplicar a prova.
Então, na época, as minhas três opções nas faculdades que na época eu só prestei para as faculdades públicas, então as minhas três opções eram engenharia elétrica, engenharia eletrônica, e na época, como estava o boom das telecomunicações, foi engenharia de telecomunicações. Então, foram as minhas três opções. Não lembro se em uma delas eu cheguei a colocar economia, Tá, mas as minhas opções foram foram essas essas. aí. Legal, maravilha. Se você puder contar, então, um pouquinho, Pedro, para a gente, como é que se deu, então, a sua trajetória, né, dentro da engenharia, se você começou a estagiar logo no começo da faculdade ou não, mais um pouquinho depois, como é que você foi construindo a sua carreira? Por Certo, favor. tudo bem. Bom, aí também vou trazer um pouquinho de realidade, né? O meu início na faculdade foi catastrófico, digamos assim. Os meus dois primeiros anos, eu entrei na faculdade, aí vem a parte da maturidade, né? Sim. Não só por isso, mas por isso também. Quando eu entrei na faculdade, eu saí de um colégio que é um colégio reconhecidamente exigente. Nunca tive problema nenhum com nota no colégio, enfim, mas era um colégio reconhecidamente exigente até hoje. Sim. Então eu sempre fui exigido, sempre tive rigor, tanto no estudo quanto nos horários, enfim. E quando eu entrei na faculdade, entrei com aquele papo de não, agora você vai relaxar, agora você vai ficar tranquilo, não precisa mais estudar, chopada, curtição. E eu caí no canto da sereia, né? Então, eu digo aí, os meus dois primeiros anos foram muito ruins na faculdade, muito por conta disso. E não sei se por coincidência ou não, após esses, assim, 1 ano e meio, 2 anos que eu tinha iniciado a faculdade, eu comecei a namorar. E eu acho que a minha namorada me ajudou bastante nesse sentido, me assentou, me trouxe de volta à realidade, digamos assim. Que sorte. E, pois é, e aí eu acho que naquele momento, sim, eu comecei a faculdade. Legal. E aí, já adiantando, né, a faculdade de engenharia especificamente, de uma forma geral, e a faculdade de engenharia elétrica especificamente, não são faculdades fáceis, que você vá conseguir levar elas sem estudar ou estudando pouco. Você precisa estudar. Mas eu acho que basta o mínimo assim, de organização, você não precisa deixar de fazer nada também por conta disso. Basta você se organizar, que eu acho que não tem problema nenhum, principalmente gostando do assunto, né? Os Exato, primeiros gostando. anos fazem parte de um ciclo básico que você vai abordar matérias que não necessariamente você vai gostar, mas quando entra no ciclo profissional, começam as matérias de fato da engenharia que você escolheu. Mais E aí é que específicas, eu acho né? que entra. Mais específicas. Exatamente. Uhum, E aí eu acho que entra num ritmo bem legal, se você realmente gostar daquilo, né? claro, Então, no meu caso, como eu gostava, para mim foi muito melhor. que bom. E eu sempre busquei, né? Eu nunca fui gênio, nunca, enfim, as minhas conquistas sempre se deram muito pelo meu esforço, né? Sim, legal. Então, eu sempre acreditei que na engenharia elétrica, principalmente estudando no fundão, eu tive acesso a pessoas que eram muito mais inteligentes do que eu, Uhum, naturalmente. uhum, E eu percebi que eu precisaria, além de estudar, eu precisaria me esforçar de alguma outra forma para compensar, digamos assim, essa diferença. uhum, E eu sempre acreditei muito na prática, né? Então, desde o início da faculdade, eu sempre procurei estagiar, né, desde o início, para ter acesso ali ao trabalho em si, né? uhum, Mas por conta de restrição de horário, que o fundão ele só permite aulas de manhã ou de tarde, eu só consegui estagiar a partir do meio da faculdade. E por conta disso eu precisei atrasar um pouco a minha formatura, por conta dos uhum, meus primeiros 2 anos, que uhum, foram bem atribulados, mas também por conta, quando eu consegui, né, quando eu comecei a dar o gás para tentar recuperar esses 2 anos, eu tive que pisar um pouquinho no freio também para conseguir conciliar o estágio. uhum, E aí, já uhum. adiantando, eu digo isso para todo mundo: se precisar atrasar a faculdade por conta de estágio,
faça, desde que o estágio realmente vale a pena. Claro. Porque no meu caso valeu muito a pena. Eu hoje, um dos chefes, né, que eu tive durante o estágio, que foi o meu principal estágio, digamos assim, durante a faculdade, ele é meu amigo até hoje. O que eu aprendi com ele, eu digo que foi um dos melhores profissionais com os quais eu já trabalhei até hoje, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, na parte de ética, de caráter. Isso eu acho que também é uma deficiência da faculdade, que ela não tem uma cadeira de ética, por exemplo. E isso você tem que aprender na prática. Eu tive a sorte de conseguir estagiar com um cara que é uma referência para mim nesse sentido. Sensacional. Então, eu acho extremamente válido você já começar a botar a mão na massa o mais rápido possível. Que interessante essa sua colocação, né? De não ter a pressa tão grande para se formar, não, mas já entrar no mercado de trabalho, quando formado, com alguma experiência, porque isso também conta muito para o currículo. Né? A pessoa que não teve nenhuma experiência, ela sai em desvantagem, né? Sim. Bacana essa sua dica. É muito válida. Legal. Uhum. Pois bem, e aí você saiu da faculdade, já entrou trabalhando com engenharia elétrica formado na empresa que você já estava. Como é que foi? Só resumindo assim um pouquinho para o pessoal ter uma ideia de uma carreira, assim, de uma ascensão, como vai, né? O crescimento. Sim. Então, vamos lá. A principal empresa na qual eu trabalhei, né, durante a faculdade, estagiando, quando terminou o meu período de estágio, já tendo sido renovado, eles não tinham vaga disponível. Então, eu não consegui, não poderia ser efetivado. Uhum. E conciliou, inclusive, com uma época, faltava, se eu não me engano, acho que um ano para eu me formar. E a minha namorada, na época, tinha feito intercâmbio e faltando 6 meses para eu terminar a faculdade, ela retornou do intercâmbio. E aí eu preciso contar esse detalhe para poder, poder explicar, né? Porque eu estou mencionando aqui o fato de ser muito importante colocar a mão na massa o mais rápido possível, do estágio, que eu acho que é muito importante. Fundamental. E a minha opção acabou sendo por um concurso público, mas eu vou explicar por quê. Então, faltando 6 meses para eu me formar, a minha namorada engravidou. Então, ela voltou do intercâmbio desempregada, já formada, mas desempregada, e eu estava terminando a faculdade. Então, quer dizer, a gente ficou ali sem muito chão, né? Falou, e agora? Claro. E agora? Como fazer? E na época, pois é, e na época, graças a Deus, a gente teve o suporte da nossa família. E na época estavam começando a abrir alguns concursos. E aí eu comecei a me inscrever nesses concursos e passei em um deles, que não foi para Furnas, foi para Eletronuclear. Então, quando eu me formei, como para até chamar, né, para o concurso público, tem todo um processo burocrático, tem todo um trâmite de edital, inclusive. Uhum. Foi o tempo que eu precisava para conseguir me formar, né, no último período da faculdade. E assim que eu me formei, eles me convocaram lá para Angra dos Reis. A prova que eu fiz tinha sido para uma vaga em Angra dos Reis, na Eletronuclear, para trabalhar na usina nuclear. Então, a gente teve que aguentar, digamos assim, né? A nossa família precisou dar um suporte, tanto financeiro quanto de logística, nesses primeiros 6 meses de gravidez. E depois a gente começou a caminhar por conta própria. Que bacana, que legal, muito bom. E lá em Furnas, a sua função era de como engenheiro elétrico. Me conta só um pouquinho para o pessoal, eles têm um pouco de dúvida, né? De como é que é o dia a dia, então, de um engenheiro elétrico dentro da empresa, né? O que ele faz e com quem ele se relaciona. Se você puder contar um pouquinho. Claro. A engenharia, como eu disse, ela te abre muito o leque, né? E a engenharia elétrica, hoje você consegue trabalhar em diversos nichos de mercado. Sim. No caso da engenharia de manutenção, que é o departamento que hoje eu atuo em Furnas, eu acho que características assim bem interessantes que caso a pessoa não tenha, ela pode desenvolver, tá?
Porque às vezes a gente fala aqui de características, parece que a pessoa tem que nascer com a característica. Não, não necessariamente. Ela pode e deve desenvolver determinadas características. Com certeza. Então, eu acho que o poder de análise é muito importante, tá? Porque chegam muitos dados, você tem que ter paciência, você tem que ter, você tem que querer entender aquilo que está chegando para você. Não adianta tomar decisões precipitadas. Calma, espera, olha os dados com calma, analisa. Se precisar, recorra a material de literatura, de sites confiáveis, livro. Se precisar, conversa com um amiguinho do lado, né? O cara que trabalha junto com você, Claro. ele tem muito para te ensinar também. Claro. Então, esse poder de análise, eu acho muito importante. A paciência, eu acho uma característica importante também, porque muitas vezes na engenharia de manutenção a gente precisa dar manutenção em algum equipamento, a gente depende de outros órgãos, a gente depende de outras empresas. Sim. Então não adianta querer atropelar tudo, correr e acabar provocando um acidente. Então paciência é uma característica fundamental. Isso eu aprendi muito no meu primeiro estágio, que é o relacionamento interpessoal. Sim, tá? fundamental. Exato. Na engenharia de manutenção, você lida do diretor ao peão de brita. Então, você lida com características diferentes, níveis socioculturais muito diferentes. Sim. Então, você tem que estar preparado para isso. Você tem que saber lidar, você tem que ter capacidade para discutir, sentar na mesa e discutir com o diretor, mas também ter capacidade para sentar e discutir na brita com o peão que está do teu lado, executando o serviço. Né? Peão, assim, no jargão, eu sou peão de brita também, mas eu digo que é aquele cara de execução, não é o executivo de escritório. É o cara que está suando ali do teu lado, apertando o parafuso junto com você. Na massa. Exatamente. Então, você tem que estar preparado para todo e qualquer tipo de relacionamento nesse sentido, porque quem está suando e executando o trabalho junto com você é aquele cara. Da mesma forma que quem vai decidir alguma coisa relacionada a um serviço ou algum posicionamento estratégico da empresa é o executivo de escritório. Então, eu acho muito importante essa parte aí do relacionamento interpessoal. Sim, absolutamente fundamental em diversas carreiras, né, Pedro? Exato. E se você pudesse, assim, brevemente, só ilustrar onde é que você vê, né, até pelos seus colegas, as pessoas que se formaram com você, que estão atuando no mercado, se você pudesse, assim, resumir quais as áreas que o engenheiro elétrico ele geralmente pode atuar, em que tipo de mercado, porque eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente também. Né? Você foi para um caminho específico, existem algumas possibilidades. Isso. Onde você vê aí o engenheiro elétrico atuando, Pedro? Então, especificamente o engenheiro com formação, né, na engenharia elétrica, você hoje tem as empresas concessionárias, não só públicas, mas as privadas também. Você tem a Enel, você tem a Light. Então, você pode atuar diretamente no sistema de potência, seja na parte de distribuição, transmissão ou geração. Tá? Você tem todo o grupo Eletrobras, que está passando por um processo aí de desestatização. Você tem alguns agentes privados. Você tem o operador do sistema, que é o ONS, que é um ente privado também. Então, você tem toda essa gama aí de sistema de potência para atuar. Você tem a parte de manutenção, e aí na manutenção o leque abre bastante. Você não necessariamente só pode atuar nas concessionárias. Qualquer empresa, qualquer indústria precisa de um engenheiro eletricista para cuidar da manutenção. Com certeza, os parques industriais, né, todos eles têm uma subestação, todos eles têm um fornecimento de energia, todos eles precisam de uma equipe de engenharia elétrica para cuidar daquele parque. Tá? Então, na parte de engenharia elétrica especificamente, eu acho que são os principais mercados aí. Além disso, você tem a energia solar crescendo muito no Brasil. Então, hoje você tem... Fontes renováveis de energia. Exatamente. Fontes renováveis de uma forma geral, principalmente a energia solar. Sim. Você tem diversas empresas trabalhando com isso. Tá? E agora, aí já também, não sei se vale como uma dica ou não, enfim,
E eu assumo isso, tá? Eu fui educado, tá? Para ser funcionário, tá? Eu tenho uma característica minha digamos assim, eu não tenho uma característica nata de empreendedorismo, seja Uhum. porque não é minha ou porque não foi desenvolvida. Sim. Mas eu acho que o Brasil, de uma forma geral, peca nisso, tá? Então, o que eu também gosto de estimular, principalmente na galera que está entrando no mercado agora, é de Sim. empreender, tá? Sim. E essa área da energia solar, eu acho que ela tem muito espaço para isso, tá? É, então, eu acho que, inclusive, assim, não pensem só em trabalhar em uma empresa, pensem também em criar a sua empresa, tá? Em Claro. empreender na área de engenharia elétrica, porque eu acho que agora, principalmente com essa questão do ESG, né? do meio ambiente, Sim. da energia verde, digamos assim, eu Sim. acho que o investimento vai vir pesado nessa área. Eu acho que vai abrir muita frente de trabalho aí para a galera que está chegando, então vale a pena ficar de olho nisso também. Com certeza, né? E a gente cada vez mais vê isso, né, Pedro? A carreira, ela está nas nossas mãos, né? A gente precisa Sim, ser sim, dono dela, e quanto mais a gente conseguir desenvolver os skills, né, de empreendedorismo, de ir atrás, e a gente exato, correr, e não esperar, né, que a exato, empresa faça, isso eu acho que vai exato, sair na exato, frente, quem tiver, né, exato. essa iniciativa, esse potencial. Sim, com Muito, certeza. muito Eu acho que legal. isso que você mencionou, eu acho fundamental, tá? Para qualquer carreira. Sim. Você ter, apesar de você não ser o dono, você sendo funcionário, isso eu sempre tive comigo. Você ter mentalidade de dono. Você tem que entender que Isso. aquela empresa que você está trabalhando, se você quer lá na frente ser reconhecido ou que ela prospere, porque ela prosperando, você vai prosperar junto. Uhum. Então, você tem que entender que aquilo ali é teu também. Uhum. Tá? Claro, Então, não claro. esperar sentado qualquer tipo de ajuda ou de reconhecimento. É fazer por merecer, né? Então, Sim. eu acho que isso que você mencionou é fundamental em qualquer carreira, inclusive. Muito bom, muito bom. Nossa, Pedro, muitas dicas importantes, interessantes, né? Acho que você falou bastante das habilidades, né? As dicas, falou um pouquinho também sobre o futuro aí, né? O que está aí mais latente, enfim, que tem Isso. possibilidade maior de atuação, principalmente ligadas à energia verde, né? Enfim, e Sim. se você, por acaso, assim, tiver mais alguma dica, se você pensar assim, putz, lá atrás, quando eu estava começando, né? Se eu tivesse ouvido isso, ou que você recebeu essa dica, tem algo que você gostaria de deixar mais para a gente finalizar, que você acha que seja importante para essa galerinha jovem, além do que você já Então, falou? então, duas coisas que não necessariamente estão diretamente relacionadas à engenharia elétrica, mas de uma forma geral que eu acho que me ajudaram muito, tá? Eu hoje, assim, me considero bem sucedido na minha carreira, tá? Claro que eu acho que eu tenho muita lenha para queimar, tenho muita coisa para fazer, muita grama para comer ainda, mas acho que até aqui eu consegui, acho que os objetivos, né, que eu tracei até aqui eu tenho conseguido conquistar e eu devo muito isso. Acho que assim duas coisas que eu sempre tento inclusive passar para os meus filhos, né? Tentem equilibrar o máximo possível que vocês conseguirem. Eu falo para eles, eu não quero que vocês abram mão de nada por qualquer coisa. Claro que, eventualmente, em alguns momentos, pontualmente, você precisa se dedicar mais a alguma coisa ou outra. Claro. Mas, por exemplo, uma coisa que eu chamo muito a atenção que é a questão dos esportes. O esporte não ele só não faz bem para o seu físico, né? Pensando assim em características físicas, ele faz muito bem para a sua cabeça. Então, eu acho que eu sempre percebi isso. Meu desempenho acadêmico, profissional, sempre foi muito melhor quando eu consegui conciliar com os esportes. É porque eu sou um aficionado por esporte, eu Que amo, bacana. pratico, Não, que e, bacana. enfim. E isso se fala É, muito também hoje em dia, né? O pois é, sucesso não é pois mais é. o cargo e o salário, não é visto há muito tempo. O sucesso é Exato, você ter uma saúde exato, mental, você ter saúde física, um exatamente, equilíbrio exatamente, emocional, até para você poder exato, performar, ser criativo, né? Enfim, exatamente, não dá para a gente exatamente. Eu só acho que viver eles do andam, trabalho. exatamente. Eu acho que anda lado a lado, uma coisa ajuda a outra. Então,
não abram mão de esportes, não abram mão de lazer, apenas se organizem. Tentem equilibrar tudo, porque dá, tá? E a outra Legal. coisa que eu acho muito importante é humildade, tá? Eu sempre procurei ser muito humilde. Eu não sou dono da razão. Claro que as minhas convicções eu faço valer, né? O meu caráter eu faço valer, mas principalmente em questões profissionais, por mais convicto que eu esteja, né? Por mais certeza que eu tenha naquela decisão, eu sempre procuro, pelo menos, ouvir o que o outro tem a dizer, tá? Seja ele com uma formação maior ou menor do que a minha. Uhum. Eu, por exemplo, em Furnas, os meus melhores professores foram pessoas com formação técnica, não necessariamente com curso superior. Uhum. Aprendi muito com eles e continuo aprendendo. Sensacional. Então, eu acho que hoje toda a minha bagagem profissional, técnica principalmente, eu devo a essas pessoas que tiveram muita paciência para me ensinar, e tem até hoje, e são fontes inesgotáveis de aprendizado, tá? Tanto da parte profissional quanto pessoal também, você está sempre aprendendo ali de alguma forma. Então, ter humildade para ouvir mesmo, por mais convicção que você tenha naquilo que você decidiu. Você não precisa mudar a sua opinião por conta disso, mas ouve, porque por mais que você não mude a sua opinião, alguma coisa vai contribuir, alguma coisa vai te ajudar. Com certeza, com certeza. A gente tem muito que aprender com a diversidade, né? Com as pessoas diferentes da gente, com histórias. Fora que a gente cria conexões. A hora que a gente se abre, a gente escuta e a gente faz uma conexão genuína com o outro, a gente só tem a ganhar, né? Os dois lados. Exato. Muito bacana, muito bacana. Pedro, excelente as informações, muito boa sua conversa. Super obrigada. Eu vou parar nossa gravação aqui. Obrigada. Tá ótimo. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.